E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado do futebol brasileiro voltou a ferver nos últimos dias com uma especulação que está deixando a torcida do Vasco da Gama em polvorosa. Fontes internas do clube e rumores de bastidores indicam que cria Marlon Gomes, uma das maiores promessas reveladas recentemente pelo clube, estaria prestes a retornar aos gramados cariocas. A possibilidade já está sendo tratada como um verdadeiro presente para essa torcida, que vinha cobrando reforços de impacto e mais competitividade no elenco. Nos bastidores, comenta-se que a negociação com a Nike, patrocinadora oficial do clube, teria facilitado todo o processo, abrindo espaço para um retorno antecipado do jogador, que vinha sendo observado por diversos clubes nacionais e até mesmo por times do exterior. A expectativa é que Marlon Gomes traga não apenas talento e criatividade ao meio-campo, mas também uma nova energia para o elenco, capaz de contagiar tanto os atletas quanto a torcida. Alguns analistas esportivos especulam que, com a volta de um nome tão emblemático, o Vasco pode resgatar parte de sua tradição de revelar e manter jovens talentos, fortalecendo a relação entre clube e torcida e aumentando a visibilidade em competições nacionais e internacionais. Tudo indica que a volta de Marlon Gomes pode ser mais do que uma simples contratação. Seria um movimento estratégico para reconstruir a identidade do time e reforçar sua presença no cenário esportivo do país. O que torna essa especulação ainda mais interessante é o histórico de cria Marlon Gomes com o Vasco, onde se destacou desde as categorias de base. A sua trajetória de sucesso dentro do clube é repleta de momentos memoráveis que conquistaram os corações dos torcedores e chamaram a atenção de clubes rivais. Agora, rumores indicam que a direção do Vasco está intensificando negociações para garantir a presença do jogador no elenco, algo que poderia impactar diretamente o desempenho do time nas próximas competições. Especialistas em futebol afirmam que a reintegração de um atleta com tanto talento e identificação com o clube pode ser o catalisador que o Vasco precisava para reencontrar consistência tática e regularidade nos jogos. Além disso, comenta-se que a Nike estaria oferecendo condições especiais para viabilizar o retorno, incluindo incentivos comerciais e promoção de imagem do jogador, algo que reforça ainda mais a ideia de que essa negociação tem caráter estratégico e não apenas esportivo. Entre torcedores, a expectativa é crescente. E as redes sociais já fervem com teorias e projeções sobre como Marlon Gomes poderá influenciar diretamente a dinâmica do time, tanto ofensiva quanto defensivamente. Se a especulação se confirmar, estamos diante de um cenário onde talento, marketing e paixão da torcida convergem para um possível momento histórico dentro do Vasco da Gama, elevando o nível de expectativas sobre o futuro imediato do clube. O impacto de um possível retorno de cria Marlon Gomes vai muito além das 4 linhas. Especialistas em gestão esportiva apontam que ter um jogador de identificação com a torcida é uma estratégia poderosa para aumentar engajamento, venda de produtos licenciados e até atrair novos patrocinadores. A Nike
principal parceira comercial do clube, parece estar ciente disso e, segundo rumores, estaria disposta a investir em campanhas promocionais envolvendo o atleta, algo que poderia gerar não apenas repercussão no Brasil, mas também no exterior. Alguns analistas acreditam que a volta de Marlon Gomes pode ser um divisor de águas, não apenas pelo talento individual, mas pelo efeito motivacional que causa em todo o elenco. Acredita-se que a presença de um jogador que entende a cultura do clube e tem história no Vasco pode aumentar a competitividade interna, elevando o nível de cada atleta e contribuindo para um ambiente mais positivo nos treinos e nos jogos. Nos bastidores, fala-se que a diretoria está avaliando estratégias de integração do jogador, pensando em programas de mídia, campanhas de marketing e até eventos com a torcida, todos com o objetivo de maximizar o impacto da notícia. Enquanto isso, o torcedor espera ansioso por qualquer sinal oficial, acompanhando cada detalhe de perto e imaginando como será o reencontro entre Marlon Gomes e a paixão vascaína que marcou o início de sua carreira. Além disso, existe uma narrativa crescente sobre o quanto a volta de Marlon Gomes poderia influenciar a próxima temporada do Vasco. Rumores indicam que a comissão técnica do clube estaria estudando maneiras de ajustar o esquema tático para tirar o máximo proveito da criatividade e visão de jogo do atleta, algo que poderia resultar em mudanças significativas na formação titular. A especulação é de que Marlon Gomes, ao retornar, seria usado não apenas como um articulador central, mas também como um elemento de ligação entre jogadores experientes e jovens talentos, reforçando a ideia de transição sustentável entre gerações. Fontes próximas ao clube comentam que a volta de um atleta com histórico no Vasco poderia servir como exemplo para jovens promissores da base, inspirando-os a seguir uma trajetória de dedicação e comprometimento. Paralelamente, a imprensa esportiva vem levantando hipóteses sobre possíveis ofertas de outros clubes, tanto do Brasil quanto do exterior, e como o Vasco poderia utilizar sua relação com a Nike para viabilizar o retorno, oferecendo um pacote que agradasse todas as partes envolvidas. As especulações também abordam como a torcida poderia reagir em jogos e redes sociais, criando uma atmosfera positiva e motivacional que poderia refletir diretamente no desempenho do time dentro de campo, algo que reforça ainda mais a dimensão estratégica do possível retorno de Marlon Gomes. Alguns comentaristas esportivos sugerem que essa movimentação pode ser comparada a grandes retornos de jogadores históricos em outros clubes. Aqueles momentos em que o reforço não é apenas técnico, mas simbólico. Um verdadeiro resgate de identidade e paixão. A especulação sobre Marlon Gomes acende debates sobre como times brasileiros podem valorizar talentos formados internamente, algo que frequentemente é esquecido diante de propostas financeiras de clubes maiores. Ao retornar ao Vasco, Marlon Gomes não traria apenas sua habilidade com a bola, mas também conhecimento tático, experiência internacional limitada e, principalmente, o sentimento de pertencimento que muitos atletas estrangeiros ou contratados de fora ainda buscam desenvolver. É justamente esse vínculo com a história do clube que torna a especulação tão eletrizante para torcedores e especialistas. A ideia de um jogador que já conhece a cultura, as expectativas e a pressão do Vasco retornar e assumir papel de liderança cria um cenário cheio de possibilidades, desde mudanças de estilo de jogo até a reorganização de setores-chave do elenco, algo que poderia definir o futuro imediato do clube. Enquanto isso,
os rumores se espalham em blogs, podcasts e redes sociais, gerando uma expectativa quase palpável entre os fãs. Comentários de torcedores indicam que muitos já visualizam partidas com Marlon Gomes comandando o meio-campo, criando jogadas decisivas e inspirando os jovens talentos que começam a despontar na base. Fontes internas do clube comentam que a diretoria está ciente da pressão da torcida e que, caso o retorno se confirme, pretende organizar uma recepção que combine festa, marketing e reforço da imagem do clube no cenário nacional. Tudo indica que a especulação sobre a volta de Marlon Gomes ao Vasco não é apenas sobre futebol, mas também sobre identidade, estratégia de marketing e engajamento da torcida. Elementos que, juntos, podem transformar esse possível retorno em um evento memorável, elevando o patamar de expectativas sobre o futuro do clube, tanto dentro quanto fora dos gramados. A especulação sobre o retorno de cria Marlon Gomes ao Vasco da Gama ganhou uma nova dimensão nas últimas semanas, quando surgiram rumores de conversas mais avançadas entre o jogador, sua equipe de agentes e a diretoria do clube. Fontes próximas à negociação afirmam que a Nike, principal patrocinadora do Vasco, desempenha um papel estratégico nesse possível retorno, oferecendo não apenas incentivos financeiros, mas também oportunidades de marketing e promoção da imagem do atleta, algo que poderia transformar a negociação em um marco dentro do futebol brasileiro. A expectativa é que Marlon Gomes, ao reassumir seu lugar no meio-campo, consiga não apenas impactar o desempenho tático da equipe, mas também gerar uma reação positiva imediata na torcida, que vê nele uma espécie de emblema da renovação e resgate da identidade vascaína. Especialistas em futebol e marketing esportivo destacam que essa combinação de talento, carisma e identificação com o clube cria um cenário raro, onde o reforço não é apenas técnico, mas também simbólico, capaz de atrair atenção nacional e internacional para o clube, movimentando redes sociais, programas esportivos e até mesmo aumentando a visibilidade do Vasco em negociações futuras. Se a especulação se concretizar, o impacto de Marlon Gomes vai muito além do campo, podendo influenciar diretamente a maneira como o Vasco se posiciona em torneios, negociações de patrocínio e estratégias de formação de novos talentos, criando um ciclo virtuoso de valorização de atletas e engajamento da torcida. Os rumores sobre o retorno de Marlon Gomes também trouxeram à tona discussões sobre o papel da base do Vasco e a importância de valorizar jogadores formados internamente. Alguns analistas esportivos afirmam que, caso o retorno seja confirmado, isso poderia enviar uma mensagem clara sobre o compromisso do clube com a formação de jovens talentos, mostrando que atletas que se destacam têm espaço para crescer, retornar e assumir protagonismo. Nos bastidores, comenta-se que a comissão técnica estaria estudando maneiras de reintegrar o jogador sem causar desequilíbrios no elenco, planejando rotinas de treino específicas, programas de adaptação e até ajustes táticos que permitam explorar ao máximo suas qualidades de visão de jogo, passes longos e capacidade de articulação ofensiva. A especulação indica ainda que o clube estaria preparando um projeto de comunicação que envolva entrevistas exclusivas, conteúdos digitais e eventos com a torcida, algo que reforçaria a narrativa de retorno triunfal e engajaria ainda mais os fãs. Entre os torcedores, as expectativas estão altíssimas.
Com muitos já imaginando Marlon Gomes comandando jogadas decisivas, incentivando os jovens da base e reenergizando a equipe, criando uma atmosfera de otimismo e entusiasmo que há muito tempo não se via no Vasco da Gama, algo que poderia marcar um novo capítulo na história do clube. Além disso, surgem rumores de que o retorno de Marlon Gomes poderia influenciar positivamente negociações futuras do Vasco com outros clubes e patrocinadores. Especialistas em mercado esportivo especulam que, ao demonstrar capacidade de reintegrar talentos formados internamente e criar narrativas de sucesso, o clube poderia fortalecer sua imagem institucional, aumentando o interesse de investidores e abrindo espaço para parcerias estratégicas. A presença de Marlon Gomes, com sua identificação histórica com o clube, também poderia servir como um atrativo para jovens promissores, que enxergariam no Vasco um ambiente propício para desenvolvimento, reconhecimento e eventual projeção internacional. Nos bastidores, fontes indicam que a diretoria estaria avaliando o impacto de um retorno nesse nível, considerando tanto os aspectos esportivos quanto comerciais. Já que um jogador com visibilidade e carisma pode gerar incremento significativo em venda de camisas, engajamento digital e presença de mídia. Enquanto isso, a torcida segue alimentando a especulação com postagens nas redes sociais, hashtags e discussões em fóruns, aumentando ainda mais a pressão sobre o clube para concretizar a negociação e reforçando a narrativa de que Marlon Gomes não seria apenas um reforço técnico, mas um verdadeiro símbolo de identidade, paixão e planejamento estratégico para o futuro do Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A especulação também levanta discussões sobre como a volta de Marlon Gomes poderia impactar a dinâmica interna do elenco. Analistas esportivos sugerem que a presença de um jogador com histórico de destaque e identificação com o clube pode servir como motivador para os demais atletas, elevando o nível de competitividade e comprometimento nos treinos e partidas. Acredita-se que sua integração poderia gerar um efeito multiplicador, incentivando os jovens talentos a buscar evolução constante e promovendo maior coesão entre jogadores experientes e recém-chegados. Nos bastidores, comenta-se que a comissão técnica estaria desenhando estratégias para aproveitar ao máximo a inteligência tática de Marlon Gomes, sua capacidade de leitura de jogo e habilidade de conectar setores ofensivos e defensivos, algo que poderia redefinir padrões de jogo e contribuir para um estilo mais eficiente e envolvente. Paralelamente, rumores indicam que a Nike estaria interessada em utilizar essa narrativa para lançar campanhas promocionais, mostrando não apenas o talento do jogador, mas também sua ligação com a história do clube, criando uma conexão emocional com os torcedores e aumentando ainda mais o engajamento em plataformas digitais. Se concretizado, o retorno de Marlon Gomes poderia representar uma transformação profunda, não apenas na forma de jogar, mas também na maneira como o Vasco se comunica, se projeta e se prepara para os desafios futuros. Os rumores também indicam que a volta de Marlon Gomes poderia ter repercussão direta na mídia esportiva, sendo destaque em programas, jornais e canais especializados, fortalecendo a imagem do Vasco e atraindo atenção nacional. Alguns comentaristas afirmam que a expectativa em torno de sua volta é comparável a grandes retornos históricos no futebol brasileiro. Momentos em que o reforço transcende o campo e se transforma em símbolo de identidade,
e esperança para a torcida. Além disso, acredita-se que a presença de Marlon Gomes pode atuar como um elo de ligação entre gerações de jogadores, promovendo aprendizado, troca de experiências e fortalecimento de valores essenciais para a formação de um elenco sólido e coeso. Nos bastidores, fala-se que a diretoria planeja divulgar a possível contratação de forma estratégica, utilizando vídeos, entrevistas e interações com torcedores, criando uma narrativa envolvente e mantendo o clima de expectativa elevado. A especulação é tão intensa que, mesmo sem confirmação oficial, a simples possibilidade de Marlon Gomes retornar ao Vasco já influencia discussões sobre futuras contratações, planejamento tático e gestão de jovens talentos, consolidando a ideia de que seu retorno pode ser um marco tanto esportivo quanto simbólico, redefinindo o rumo do clube. Por fim, a especulação sobre o retorno de cria Marlon Gomes se transforma em um verdadeiro fenômeno entre torcedores, jornalistas e especialistas, criando uma atmosfera de entusiasmo e curiosidade que poucos rumores conseguem gerar. A combinação de talento, identificação com o clube, narrativa histórica e possibilidade de ação estratégica da Nike transforma a negociação em algo mais complexo do que uma simples contratação. A expectativa é que Marlon Gomes não apenas impacte a performance do time em campo, mas também atue como símbolo de renovação, engajamento e resgate da identidade vascaína, estimulando jovens talentos e fortalecendo o vínculo entre clube e torcida. Até o momento, todas as movimentações seguem no campo da especulação, mas a intensidade das discussões e o calor gerado nas redes sociais indicam que, se concretizado, esse retorno poderia marcar um capítulo histórico no Vasco da Gama, unindo paixão, estratégia e talento em uma narrativa única e memorável. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!